No cenário atual dos Estados Unidos, uma ameaça invisível assombra dezenas de milhões de pessoas todos os dias, sem que a maioria se dê conta, os chamados químicos eternos, ou PFAS. Essas substâncias presentes nos objetos mais corriqueiros, uma frigideira antiaderente na cozinha, roupas impermeáveis, embalagens de alimentos e até espumas usadas por bombeiros, atravessaram décadas de uso indiscriminado. Agora, silenciosamente, impõem custos profundos para a saúde pública, o meio ambiente e o futuro das próximas gerações. Os PFAS, sigla para substâncias perfluoroalquiladas e polifluoroalquiladas, foram celebrados por sua utilidade e resiliência desde que começaram a ser produzidos nos anos 1940. Sua principal característica, justamente aquilo que despertou tanto entusiasmo industrial, é também sua maldição: a incrível resistência química. Uma vez lançados no meio ambiente, praticamente não se degradam. Permanecem por séculos no solo, nas águas e, conforme as pesquisas mais recentes revelam, acumulam-se silenciosamente em nossos corpos. A magnitude da exposição assusta mesmo os especialistas. Estudos do CDC norte-americano e da EPA, a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos, mostram que 99% dos americanos já têm traços dessas substâncias no sangue. Isso ocorre porque os PFAS se espalham facilmente. Vazamentos industriais poluem rios e lençóis freáticos. O descarte de produtos usados os faz migrar para o solo e, finalmente, chegam à água potável. Mesmo níveis mínimos, classificados em nanogramas por litro, já são suficientes para representar riscos sérios à saúde. Ao eliminar, em 16 de maio de 2025, os limites federais para a presença de PFAS na água, o governo de Donald Trump produziu um abalo nas políticas públicas americanas. Até então, era consenso entre os órgãos de saúde que o controle rigoroso desses compostos era essencial. Agora, a decisão, tomada após forte pressão de setores industriais, abre espaço para que aproximadamente 158 milhões de americanos, quase a metade da população do país, tenham acesso apenas a sistemas de abastecimento sem nenhuma restrição quanto ao teor de PFAS. A polêmica é profunda. Do lado das indústrias, o argumento é o de sempre: custos altos, burocracia excessiva, necessidade de competir no mercado global. Para a sociedade civil, cientistas e ambientalistas, no entanto, a desregulamentação é um retrocesso que pode custar vidas. Como alertou a ONG Environmental Working Group, trata-se de uma postura irresponsável, que ignora décadas de pesquisas e compromete a saúde pública em nome do lucro de poucos. Mas quão grande é o perigo? O que a ciência já sabe e quais os riscos que corremos como sociedade? O perfil de ameaça dos PFAS é vasto e complexo. Estudos epidemiológicos robustos associam a exposição frequente e prolongada a essas substâncias ao desenvolvimento de cânceres de rim e testículo, complicações na tireoide e no fígado, quadros de infertilidade e problemas reprodutivos, inclusive abortos espontâneos e má formação fetal. Crianças expostas no útero podem ter o neurodesenvolvimento comprometido, desencadeando consequências que acompanharão toda uma vida. Um dos pontos mais preocupantes é que o dano pode ocorrer mesmo com quantidades ínfimas. Para se ter uma ideia, um estudo da Universidade de Harvard, publicado em 2023, concluiu que níveis superiores a apenas 2 nanogramas por litro na água já representam aumento do risco de câncer. Hoje, em várias regiões industriais dos Estados Unidos, em áreas próximas a bases militares ou fábricas, os índices ultrapassam 70 nanogramas por litro, uma cifra até 35 vezes acima do limite seguro defendido por cientistas. Além dos riscos diretos à saúde individual, a crise dos PFAS aprofunda desigualdades estruturais. Cidades e vilarejos de baixa renda, frequentemente localizados nas imediações de zonas industriais, sofrem maiores taxas de exposição. Flint, no Michigan,
símbolo de desastres ambientais recentes, é um dos exemplos mais conhecidos, mas não está só. Comunidades rurais, cujo abastecimento depende de poços contaminados, tampouco têm recursos para investir em soluções eficientes de filtragem, como o carvão ativado ou a osmose reversa, de alto custo e quase inacessíveis para famílias mais pobres. Trata-se, portanto, também de uma crise de justiça social, em que os mais vulneráveis pagam o preço do desenvolvimento predatório. O problema, porém, transcende fronteiras nacionais. O ciclo desses compostos para perpetuar-se não conhece limites geopolíticos. A contaminação de rios e oceanos, por exemplo, ameaça países vizinhos como Canadá e México. Produtos importados e exportados representam outra via clássica de dispersão global. Dessa forma, a decisão tomada em Washington tem reflexos que influenciam a saúde de milhões até mesmo longe do solo americano. Em meio à inquietação internacional, alguns estados americanos tentam resistir. Nova York e Califórnia, por exemplo, adotaram padrões próprios para o controle da água potável. Mas sem coordenação federal, enfrentam barreiras jurídicas e estruturais para aplicar sanções às indústrias contaminantes e exigir rapidamente a descontaminação do sistema. Esse é um retrato do desequilíbrio entre interesses econômicos imediatos e o direito fundamental à saúde. Os custos de inércia frente aos químicos eternos vêm num pacote que vai além das despesas médicas com tratamentos de câncer e doenças crônicas. Incluem falências de sistemas municipais de tratamento de água, desvalorização imobiliária em áreas contaminadas, êxodo de populações inteiras e sucessivas ondas de litigância judicial que podem durar gerações. E o Brasil diante desse panorama? Por ora, o debate não atingiu a mesma visibilidade que se vê nos Estados Unidos ou na Europa. Por aqui, estudos isolados já detectaram PFAS em rios, represas e solos próximos a aterros sanitários e polos industriais em estados como São Paulo, Paraná e Pernambuco. Contudo, a ausência de legislação específica ou de limites definidos deixa a porta aberta para que compostos perigosos entrem silenciosamente em nossas casas, sem monitoramento obrigatório ou fiscalização contínua. A despeito de alertas de professores e pesquisadores, o tema segue à margem da agenda legislativa e quase ausente dos noticiários. Assim, milhões de brasileiros correm o mesmo risco silencioso enfrentado hoje por americanos. Consumir água com traços invisíveis de elementos cancerígenos. O custo dessa falta de ação é incalculável, ameaçando um futuro já marcado por desafios ambientais e sociais. No final das contas, a questão que ecoa, incômoda, é simples. Até quando vamos permitir que a lógica dos químicos eternos, substâncias que persistem muito além da memória de quem as criou, defina o nosso destino? Diante de interesses de curto prazo, resta à sociedade defender com urgência o controle, a fiscalização e, sobretudo, o direito básico à água limpa e à saúde coletiva. É, afinal, uma luta pela sobrevivência e pela justiça das próximas gerações.